Se coloque um pouquinho só no lugar de Abraão, por favor. Quando Deus disse assim, mandou ele olhar para o céu, para as areias do mar, e disse assim para ele: Abraão, eu vou fazer da tua descendência como as estrelas dos céus e a areia do mar. Você pode contar? Ele disse não. Ele disse assim: assim como você não pode contar, eu vou fazer tão grande assim a tua descendência. E aquele menino nasce e Abraão se enche de riqueza, a riqueza da alegria, a riqueza da gratidão, vocês entendem? A riqueza da adoração, do sacrifício. Cada mês de vida daquele filho para ele foi uma festa, né? Cada ano, nosso Deus, todos os arraiais no arraial de Abraão. Um dia Deus fala assim: Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho. E ali ele teve que colocar na balança quem ele amava mais, quem ele adorava mais. Um dia, Deus vai te perguntar: você me ama mais que um filho? Você me ama mais que o teu marido? Você me ama mais que a tua esposa, que a tua família? Não diga agora para mim que sim. Sabe por quê? Você só vai saber o sim o dia que Deus te pedir o Isaac. Por que Abraão, o pastor, amava, adorava mais ao Senhor do que o próprio filho? Quando ele sobe com ele até o Moriá e pega esta criança e amarra esta criança no altar. Aliás, não era uma criança, já era um moço. Amarra o moço no altar e prepara o cutelo. E quando ele está indo com o cutelo, você iria com o cutelo? Você amarraria uma corda? Presta atenção nisso. É nesta hora, quando ele vai, 1, 2 e para, Abraão, porque agora eu sei que você me ama mais do que o teu próprio filho. Gente, presta atenção no que eu vou dizer. Ontem, eu passei e ainda estou passando por uma das maiores dores da minha vida. A dor da entrega de um dos meus Isaacs. Entende? Por quê, pastor? Porque tudo que eu amei na vida, esse filho estava junto. Eu amo Israel, e em todas as minhas viagens para Israel, quase, as últimas, ele estava junto. Quando eu saía para viajar, era da casa dele, do restaurante dele que eu comia. Eu até parei de ir, sabe? Porque ele não me deixava pagar. Não me deixava pagar. Resultado. Quantas vezes, irmãos, ele chegou com uma oferta para mim sem ninguém ver e saber. Ele era um dos filhos que cuidava de mim. Vocês estão me entendendo? Mas ele cuidava como, pastor? Ele não cuidava quando sobrava. Ele não cuidava com aquilo que não ia fazer falta para ele. Vocês estão me entendendo? Não. Aí vocês vão dizer, mas ele era rico. Não, é aí que está, ele não era rico. Eu conheço todo o histórico da vida dele. Eu fui mãe na fé dele. Eu fui
conselheira dele. Eu trabalhei com ele em alguns momentos mais difíceis da vida dele. Eu trabalhei com ele no momento mais difícil no trabalho dele. E a última vez que ele me liga, ele me diz assim: minha mãe, eu queria ver a senhora no meu aniversário. Que eu vou fazer meu aniversário. E eu disse: filho, eu não tenho ido mais, nem da família. Hoje eu só saio de minha casa, filho, hoje eu só saio da minha casa para um propósito muito grande de Deus. E aí, ele me disse assim, que o aniversário dele seria em agosto, né? Ele me disse assim: não, eu vou orar muito para a senhora. E eu tenho fé que a senhora pode mudar de ideia, a senhora pode vir. Quando foi para eu ir para Jacareí, alguém disse que viria me buscar para o seminário. Porque a pastora não pede nada para ninguém, gente, acredite nisso. E aí, ele me manda um recado: pastora, a senhora tem alguém para trazer a senhora? Se não tiver, já estou indo buscar a senhora. E eu mando um áudio de volta: filho, tem alguém que prometeu vir me buscar. Então, muito obrigada, meu filho. Gratidão eterna a você. Olha só. Isso para não falar de todos os seminários da minha igreja, que era ele que servia a refeição, que ia buscar, ia para o aeroporto. Ele era uma pessoa assim. E aí, resultado, a última vez que eu vi, mas aí como ninguém veio, não pôde vir me buscar, eu não falei nada para ele, não pedi de volta, não pedi. E aí eu fui por conta própria. E quando eu olho no sábado à noite, na primeira noite, lá estava ele, sentadinho com a sua filhinha, a Nicole. Ele me abraçou, orei por ele, e ele se levanta, coisa dele mesmo, dele, do coração dele, e disse: eu vou pagar esse altar, porque Deus está me mandando, eu vou pagar esse altar para a pastora Flávia Tomás. Gente, ele não dava porque ele era rico, porque o dinheiro dele era certinho, ele não dava o que sobrava, ele não dava o que não ia lhe fazer falta. Eu conheci o menino desde pequenininho, porque eu cuidei do pai e da mãe dele em um dos momentos difíceis, alguns momentos difíceis da vida deles e dos irmãos. Um menino que nunca respondeu para o pai e para a mãe, só para vocês entenderem. Um menino que foi um senhor filho e era o anjo da família. Um menino que ele tinha prazer que você comesse do lado dele. Um menino que estava querendo sair de um apartamento para ter uma casa, para ter a família e os amigos do lado dele. Um menino que por muitas vezes, irmãos, eu abri uma conta de banco e ali estava a oferta dele para me socorrer. Um filho, um Isaac. Um menino que vocês não têm noção a quantidade de ofertas que ele entregava. Quantidade de ajuda, de cestas básicas, de tudo que ele já fez, que ele fez em vida. Quando foi ontem, eu passei por uma semana com a pressão realmente alta. E a Má não me falou nada. E quando eu abro o WhatsApp ontem, 10h30 da manhã, eu vejo um recado do pastor Felipe. Pastora Solange, Deus levou o nosso Marcílio. Eu falei: mas que Marcílio? Gente, a minha ficha, eu levei um choque tão grande.
porque eu esperava Deus chamar qualquer um, menos ele. Eu levei um choque. Tanto que vocês podem ver que eu não mexi com nada ontem. Ainda não mexi, praticamente, só algumas coisinhas só. Porque aonde eu olhava, no Instagram e no Facebook, eles estavam. Eu chorei ontem. E ainda não consegui parar. Ele foi... Ele era. Ele não dava oferta. Ele era oferta. Ele não entregava o dízimo. Ele era o dízimo. Ele não cuidou porque sobrou, ele não cuidou porque ele ia fazer falta, ele não cuidou para fazer bonito, ele era. E o menino, que eu acho que, eu não tenho certeza da idade que ele ia fazer agora, mas eu acho que não seria mais que 50 anos. Um menino, perto de mim, um menino. O meu filho. E ele só me chamava de, ô minha pastora, ô minha mãe. Ô minha mãe. Então, gente, a gente só vai saber o valor de um Isaac quando Deus nos pedir esse Isaac. E ontem eu passei por momentos que eu queria parar de chorar. Mas eu não conseguia. Porque todos os momentos mais felizes do meu ministério, ele estava junto. Ele estava junto. Quando fui pastor em Jacareí, ele chegava às terças-feiras de manhã para tomar café comigo, para saber como que eu estava. Ligava, levava gente, mandava gente. Era um evangelista de primeira. Então, gente, você só vai saber o amor, o louvor e a adoração que você tem a Deus quando Deus te pedir alguém ou alguma coisa que você ame verdadeiramente na sua vida. Vocês estão entendendo? Eu me lembro que Deus já tinha me pedido Jorge William. Eu sofri muito. Eu me lembro que Deus me pediu a irmã Severina Alves da Silva, irmão Luiz Machado Chaves, irmão Luiz Machado. Mas esse era um deles. Ele antes, irmãos, ele não era da minha igreja. Ele era da igreja do pastor Leopoldo e da Danúzia, pastor Danúzia. Meus filhos na fé também. E ele já cuidava de mim. Ele já tinha respeito por mim. O respeito que ele teve por mim, vocês não têm noção. E eu me lembro que eu dormi. Eu tomei um remédio para dor de cabeça. E eu dormi. E quando eu acordei, eu disse, foi só um sonho. Mas não foi só um sonho. E eu me lembro que eu falei assim para Deus, no final da noite, 2 horas da manhã, né? Hoje, né? Eu disse, Deus,
Eu acho que eu estou pecando contra o Senhor. Eu estou te machucando. Eu acho que a minha dor está te machucando. E aí Deus falou assim para mim: eu não mereço um filho bom? Eu não mereço uma primícia? Eu não mereço uma oferta de excelência? Falei: o Senhor merece isso e muito mais. E foi aí que eu me acalmei. Que eu peguei como um bebê e que eu levei aos braços do Pai. E que deixei. Antes que vocês me perguntem por que a senhora não subiu a serra, não foi lá vê-lo. Não, não quero. Eu ia sofrer mais. Eu quero guardar, eu quero ter o direito, na minha idade hoje, de guardar as boas lembranças, sabe? Tá bom? É um direito meu. Então, gente, assim como eu cuidei de Marcílio Alves Ferreira, por causa de Marcílio Alves Ferreira, eu vou continuar sendo intercessor e cuidando de toda a casa dele. Eu quero terminar essa palavra dizendo para mim e para você um alerta. A riqueza de ser salvo. Porque ele saiu de um santo culto, feliz da vida. Não sei se já sentia algumas dores, porque eu ainda não consegui falar com a sua esposa. Mas, chegando em casa, ao tomar um chocolate quente, a filhinha percebeu e ele se foi para o Senhor. Foi num domingo de ceia. Sim, senhor, sim, senhora. Partiu salvo? Sim, senhor, sim, senhora. Eu creio, tenho certeza, de que Deus cuidará da casa de Marcílio. Por causa de Marcílio. Eu costumo dizer que quem é bom nessa vida é, quem é grato é. Porque ele foi um filho que eu não orei a quantidade de anos que eu orei por outros. Eu não fiz por ele o que fiz por outros. Mas pelo Senhor eu fiz. O que a senhora quer dizer? Que ele fez mais por mim, né, em vida, que eu fiz por ele. Irmãos, o outro alerta que a gente precisa dar aqui. A gente não sabe a hora que o nosso coração vai parar. Eu jamais poderia imaginar que Deus pegasse um menino de 49 anos, 50 anos, 49 anos eu acho. Eu não posso atestar aqui com certeza, tá, gente? Peço perdão. E levá-lo amanhã cedo ou daqui a pouco pode ser meu dia, pode ser o seu. Isso significa que a gente tem que arrumar a nossa vida e andar preparadinho na presença de Deus. Uma outra lição que ele deixa para mim, para toda uma vida, a gratidão. Ele era grato nas pequenas coisas que faziam para ele. Se ele sofresse com alguém, ele chorava, ia para um cantinho, chorava mesmo. Mas daqui a pouquinho, ele já ficava bem. Era um menino que tinha um coração limpo, puro, bom, santo. Ele não ofertou, não. Ele foi oferta. Deu para entender, não? Quando a pessoa é, ela é. Ele não pregava. Ele vivia. Isso é muito importante a gente saber isso hoje.
E muitas vezes eu vi ele fazer sem olhar a quem. Ele fez muito mais do que vocês imaginam para pessoas que talvez ele nunca tenha conhecido. Então, quer dizer, o que a mãozinha direita dele fez, a esquerdinha não ficou sabendo. Então, eu costumo dizer que hoje ele está de onde um dia ele veio, que a gente é um espírito que possui uma alma e habita um corpo. Hoje ele voltou para a casa de seu pai, voltou para a casa do papai, né? O céu está em festa. Se a gente pudesse falar com ele e perguntar, filho, você quer descer? Ele diria, não. Ele não tem mais nada a ver com esse mundo mais. Mas fica aqui a minha homenagem póstuma, a minha saudade, a minha gratidão pelo filho que eu tive. Que a gente, como pastor, irmãos, tem filho que passa na vida da gente, a gente nem percebe que passou, porque ele não ele faz isso. Tem filho que vem, mas tem filho que nunca mais sai do coração da gente. Porque é aquele filho que se une a gente, que passa a conhecer a gente, sentir a dor da gente, a luta, as necessidades, as alegrias. Ele foi um filho da alegria e da tristeza. Entendeu? Então ele foi um filho que eu não vi. Eu cheguei a ficar sem vê-lo 3 anos, pessoalmente. Mas a gente se falava. Então é por isso que eu falo que de longe também se ama. Quem ama, ama. Então, que Deus console muito o coração de Andréia Alves Ferreira, de Nicole, de Mateus, acho que de Arthur, do netinho Vitor. Que Deus console o nosso coração. Mas o que nós precisamos guardar é o aprendizado que a gente teve com ele, com a vida dele, e uma doce saudade. A riqueza. Um filho verdadeiro, uma família verdadeira, uma senhora riqueza. Pastora, mas se ela ainda não é, ore por ela, estude a palavra por ela, interceda por ela, sacrifique por ela. Não abra mão dela. Eu não posso, como eu fui conselheira dele, eu estou escolhendo as palavras aqui. Porque não é porque ele se foi que eu posso falar. Não, não é. Mas se vocês entendessem o amor dele, a oração dele, o sacrifício dele pelos seus irmãos, pelos seus pais, principalmente pelos seus filhos. Gente, foi um senhor pai. Não abriu mão dos filhos dele. Não abria mão. Ele falou assim, pastor, a minha riqueza não é esse dinheiro, a minha riqueza é essa família aqui. Uma vez ele falou isso para mim. A gente tinha acabado de almoçar. E eu vi que ele se emocionou. E depois ele falou assim, mas a senhora também é a riqueza minha e da minha família. Porque a senhora nos levou à salvação. Ele era grato por quem pregava, por quem ensinava, por quem levou a salvação para ele, por quem o batizou, por quem cuidou dele. Ele era grato se você exortasse ele. Ele podia até ficar assim triste, mas daqui a pouco ele vinha te dar um abraço. Entende? Saudades, nem sei o que significa essa palavra.
mas eu sei que ela é grande, ela é forte, ela é profunda. Mas vamos sentir saudade dele em Deus. Vamos orar pelos que ficaram. E Deus abençoe. E cuide de ti, da tua saúde, e cuide da tua família, que é a tua maior riqueza. Ontem eu falei para Má, meu ministério é de entregar grandes Isaques para Deus. Bendito seja o Deus que me deu o Marcílio. Bendito seja o Deus que me confiou o Marcílio por tantos anos, perto ou longe. Bendito seja o nome do Senhor que o levou para si. Ele tem todo o direito. Ele o fez. Ele o gerou. Ele o formou. Ele o conservou até aqui. Ele deu a honra dele de criar todos os filhos. Deixou uma menina com 18 anos, a mais nova. Ele é extraordinário. Eu não estive lá, mas ele fez uma parte grande de Jacareí chorar. E de irmãos fora de Jacareí chorar por ele. Abençoado filho.